Sou casado há 44 anos, vamos completar agora, no próximo mês, 44 anos. E é muita bênção. E eu sou crente há 54 anos, 5 anos, vai completar agora 55 anos em dia 24 de julho, ok? Estou ministrando a palavra de Deus há 53 anos. Estou pastoreando o rebanho de Deus há 38 anos. E estou apaixonado por a mesma mulher há 46 anos, já 46 anos. Parece que para o pessoal aí foi a melhor parte, né? A melhor parte. Ok. Então, amados, nós queremos dizer uma palavra da Bíblia Sagrada no que diz respeito aos nossos relacionamentos. Para tanto, vamos ler no livro de Provérbios, no capítulo 24, o verso 3 e o verso 5. E eu vou pedir que as irmãs, por favor, pronunciem comigo, ou após mim, estes dois lindos versos. Digam após mim: com a sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se firma. Um varão sábio é forte, e o varão de conhecimento consolida a força. Eu vou pedir para as irmãs leem comigo mais uma vez e mais forte, porque daqui a pouco os varões vão dizer o verso 1 do capítulo 14, é muito forte para vocês. Ok, então vamos dizer logo bem forte para eles. Com a sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se firma. Um varão sábio é forte, e o varão de conhecimento consolida a força. Ok. Agora, todos os varões, vamos dizer para as mulheres, toda mulher sábia edifica a sua casa, porém a tola derriba com as suas mãos. Não vou pedir segunda vez porque já foi forte. Amados, eu tenho pouquíssimo tempo. E considerando que tenho este tempo, mas é porque o jantar está pronto. O pastor está aqui me dando uma ampla liberdade, né? Mas o jantar está pronto e a gente não pode comer tarde, principalmente para descer a serra, né? Ele faz um reboliço, né? Ok. Então, amados, nós temos uma palavra da Bíblia Sagrada no que diz respeito aos nossos relacionamentos. Nosso relacionamento com Deus, ele é de fundamental importância, é o fundamento maior. Nosso relacionamento fraternal, nosso convívio
como irmãos, a Igreja de Deus, e o nosso relacionamento familiar, no que vai, ou no que se inclui o relacionamento marido e mulher, pais e filhos, enfim, o relacionamento familiar. A Bíblia Sagrada está nos ensinando que a sabedoria é a proposta de Deus, não só a proposta, mas é o que Deus nos oferece. Podemos dizer até assim, é o que Deus nos fornece para que possamos construir os nossos relacionamentos. Sabedoria divina, sabedoria do alto, declarada aqui do capítulo 14 de Provérbios, declarada também no capítulo 24 de Provérbios, e em tantas outras referências, em Provérbios, Eclesiastes, principalmente estes dois livros, e também no Novo Testamento. Porque é assim, gente, muita gente tenta edificar e não consegue. São muitas as construções desmoronando. O Senhor Jesus, inclusive, faz a parábola dos dois fundamentos, mostrando acerca de um homem sábio e de um homem insensato. E a parábola, que é a conclusão do Sermão do Monte, ela nos mostra, no sentido prático, que de fato é a sabedoria que nos faz capazes de fazer edificações que prevalecem. Enquanto que a insensatez, a estupidez, a estutícia, não nos permitem fazer boas edificações. Lembrando em um minuto que o homem que edificou a casa na areia por ser insensato, por não ter sabedoria, sua casa submetida à prova, ao teste, ela não resistiu. O teste veio em 3 modalidades. A chuva desceu, os ventos assopraram, os rios encheram e correram impetuosamente contra aquela casa. E o resultado é, ela caiu e foi grande a sua ruína. O homem sábio, este edificou a casa na rocha. A prova, o teste veio nas mesmas modalidades. A chuva desceu, os ventos assopraram, os rios deram de ímpeto. E qual o resultado? A casa não caiu. A tempestade passou, parou de chover, o vento parou de soprar, o rio secou, e a casa permaneceu firme, inabalável, porque estava edificada sobre a rocha. Devo lembrar também, em nada mais do que um minuto, que Deus denuncia e reprova aqueles que fazem a construção com material não adequado. Capítulo 13
de Ezequiel, o Senhor denuncia e reprova, dizendo que uns fazem a parede de lodo e outros rebocam-na com cal não adubado. O Senhor faz a denúncia aí também, além de reprovar, ele diz: eu vou mandar uma chuva de pedras e vou derribar a construção e os construtores, porque o Senhor está contra os desobedientes. O Senhor está contra quem não faz as coisas conforme a vontade dele. O Senhor denuncia, reprova e faz o anúncio do castigo. Quem é desobediente pode ter certeza que a casa vai cair, a menos que se converta antes desta queda, não é? E venha a trilhar o caminho de Deus na santa obediência como Deus quer. E viver na vontade de Deus, esta é a sabedoria maior. É a inteligência maior. É fugir do mal e seguir o bem. Até porque o apóstolo Paulo diz que o temor do Senhor, e devo lembrar que o temor do Senhor é apartar-se do mal. Paulo diz que o temor do Senhor é o aperfeiçoamento da santificação. Mas vamos dizer rapidamente uma palavra aos homens casados e os que pretendem se casar, como este noivo apaixonado aqui, não é? Louvado seja Deus. Então, amados, o apóstolo Pedro, ele diz que o marido deve viver a vida com o mundo lá, com a sua mulher, com entendimento. Entendimento. Então o apóstolo, ele está focando na sabedoria. Sabedoria divina, sabedoria que vem do alto, que é entendimento também. Então o apóstolo foca no entendimento. Marido, vive a vida com o mundo lá, com a tua mulher, com entendimento. A seguir, ele dá dois grandes motivos. Porque sois co-herdeiros da graça da vida. Quer dizer, tu e ela são filhos de Deus. Deus nos nivelou por cima. E ele diz também, para que as vossas orações não sejam interrompidas. Então, dois grandes motivos. Somos filhos de Deus e Papai Celestial quer manter as portas abertas do trono da graça para as nossas orações. Só que, para tanto, nós precisamos viver a vida com o mundo lá com entendimento, com inteligência. Para quê? Para que haja paz, para que haja harmonia, para que haja união. Porque se marido e mulher estão brigados, para usar aqui um termo bem comum, estão sem comunhão, esta comunhão junto a Deus também fica interrompida. É o ensino que o apóstolo Pedro nos transmite. No mesmo capítulo, o apóstolo, ele também orienta as mulheres focando na sabedoria que vem do alto. Ele diz assim, que o enfeite da mulher
não seja o uso de joias, não seja o frisado dos cabelos, não seja o aparato de vestuário, mas seja o quê? O revestimento do incorruptível traje de um espírito manso e quieto, virtude que é agradável a Deus. O apóstolo Pedro está dizendo que o que vai promover a união e o bem-estar de um casal, quando esta parte é cultivada pela mulher, não é exatamente o cuidado da estética. Não é exatamente o modo de se vestir, ou o modo dos penteados, ou as joias que se possa usar. Mas são virtudes de sabedoria. O revestimento do incorruptível traje de um espírito manso e quieto, virtude que é preciosa diante de Deus. E Pedro argumenta mais. Ele afirma que deste modo a mulher pode até converter o marido que ainda não é obediente à palavra, por conta desta conduta sábia. Ok, estamos tratando de orientações para filhos de Deus, para filhas de Deus, pois as exigências presentes na Bíblia Sagrada, elas se aplicam aos filhos de Deus. Elas não se aplicam a quem não é filho de Deus, porque é impossível para quem não é genuinamente convertido seguir a orientação da palavra do Senhor. Ok. Então nós, maridos, vós, mulheres, esposas, temos a sábia orientação da palavra de Deus, com a garantia de que a sabedoria que vem do alto, ela é absolutamente necessária e também absolutamente suficiente. Absolutamente necessária e absolutamente suficiente. Quer dizer, sem a sabedoria divina, ninguém vai conseguir edificar sua vida particular com Deus, ninguém vai conseguir edificar a família, ninguém vai conseguir edificar a igreja. Então, ela é absolutamente necessária e absolutamente suficiente, porque com a sabedoria divina podemos edificar nossa vida particular com Deus, podemos sim edificar a igreja do Senhor e podemos edificar a família. Então, Deus coloca à nossa disposição esta riqueza de graça, esta capacidade, é o material que Ele nos fornece para as nossas construções. Devo dizer que há um grau de importância muito grande na edificação da vida pessoal. Isto porque eu não vou conseguir edificar a família se eu mesmo não estiver edificado. Eu não vou conseguir edificar a igreja se eu mesmo não estiver edificado. Não vou conseguir fazer as edificações que são de minha responsabilidade se eu não estiver edificado. Porque somente quem está firme pode ajudar
a outras pessoas se firmarem. Há um fato que eu gosto de lembrar, é que quando a gente está no avião e está vendo ali, a tripulação está preparando tudo para a decolagem, entre as muitas informações, tem aquela que, em caso de despressurização da aeronave, máscaras de oxigênio cairão sobre vossas cabeças. E você pega uma máscara, ajusta na boca e no nariz e prende com o elástico aqui na nuca. Aí tem uma observação: se tiver uma criança ou um idoso perto de você, primeiro você coloca a sua, depois você socorre a criança ou o idoso. Porque eu só vou poder ajudar quem está do meu lado, ainda que seja uma criança ou uma pessoa idosa, se eu estiver respirando. Então, se eu não tenho vida, eu não posso ajudar ninguém a ter vida. Então, é muito bem, ilustra muito bem, eu preciso estar vivo para poder dar vida aos outros. Eu preciso estar edificado para poder segurar na mão de alguém. Ok. Então, a nossa vida com Deus, o nosso compromisso pessoal com Deus, ele é imprescindível, ele é de fundamental importância, porque depois que eu estiver edificado, aí eu posso ajudar, eu posso edificar a família e a igreja de Deus. Estejamos edificados no Senhor. E como é que a gente edifica? Ouvindo e obedecendo a palavra de Deus. Jesus ensinou assim na parábola, e ele ensinou também em outro momento, dizendo assim: se alguém me ama, guarda a minha palavra. Meu Pai o amará. Então eu e meu Pai viremos para ele e faremos nele morada. Então consideremos um crente habitado pela Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, é o reino inabalável de Deus. E nós, individualmente firmado assim, teremos a capacidade de firmar e de sustentar aos outros. Quem entende diz amém. Amém. Glórias a Deus. Mas pastor, e essa sabedoria, ela está onde? Como a gente pode adquiri-la? Capítulo 28 de Jó tem um questionamento longo sobre aonde está a sabedoria. Muitas perguntas, muitas respostas que não definem onde ela está, até que, quando chega no verso 28, temos o desvendamento do lugar onde está a sabedoria. Verso 27, me parece, diz que aquele que deu peso ao vento e criou uma lei para os relâmpagos e para os trovões, ele sabe aonde a sabedoria está. E ele disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é a inteligência. Mas vamos, amados, já caminhando para o encerramento, mostrar aqui no Novo Testamento, através da carta do apóstolo Tiago, como se caracteriza a sabedoria que vem do alto. Esta sabedoria que nós precisamos, que nós não podemos abrir mão dela. Glórias ao Senhor. Então vamos nos aprofundar um pouquinho, encerrar. Nós não vamos aprender na moral hoje,
mas todo mundo aí já sabe. Glórias a Deus. Então, o capítulo 3 de Tiago, no verso 17, mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, pureza de nossas atitudes, porque a Bíblia diz, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. A Bíblia mostra pessoas, e muitas pessoas, fazendo o bem para fazer o mal. O que falta a estas pessoas que fazem o bem para fazer o mal? Falta agir mediante a sabedoria que vem do alto. Aí a Bíblia diz, não sejas sábio aos teus próprios olhos, mas teme ao Senhor teu Deus, porque isto te será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Então, a esperteza humana, que pode ser considerada a estultícia, ela é um mal. Tanto que a Bíblia diz no capítulo 10 de Eclesiastes, que assim como a mosca morta inutiliza o unguento do perfumador, é um pouco de estultícia na vida de um homem, ainda que ele se julgue famoso em riqueza e em sabedoria. A estultícia é um mal. Então, a Bíblia mostra, digo outra vez, muitos exemplos de pessoas fazendo o bem com más intenções. São muitos os exemplos, não vai dar tempo a gente apresentá-los. Mas você sabe, a Bíblia conta histórias de pessoas fazendo coisas boas, porém estavam com más intenções. Então, quando a Bíblia diz que a sabedoria que vem do alto, ela é pura, Tiago está nos ensinando que as nossas atitudes devem ser puras. Nós devemos fazer o bem pelo bem. Não devemos fazer o bem como artifício para enganar ninguém. Isso é tão real, o sentido negativo é tão real, que quando a pessoa se mostra muito bondosa, desperta questionamentos. Qual é a dele? O que ele vai aprontar? Porque parece que não é normal se fazer o bem pelo bem. Quer dizer, o comportamento humano é tão mau que quase ninguém acredita que alguém é capaz de fazer o bem com boas intenções. Porém, quem é guiado pelo Espírito Santo e vive pela sabedoria que vem do alto, faz o bem pelo bem, porque tem um coração puro. Como pode a pessoa deste mundo tão mau, tão corrompido, ter um coração puro? Ora, a Bíblia diz que nós somos participantes da natureza de Deus. Está aí a fonte da pureza. Se vivemos a natureza de Deus, vivemos com um coração puro. Estamos tratando de riqueza, da riqueza da graça de Deus presente na vida dos filhos de Deus. E nós professamos esta fé e esta convicção de que somos filhos de Deus e podemos sim viver esta graça. Digam amém. Ainda no verso 17, a sabedoria que vem do alto, que é pura, ela também é pacífica. Pacífica. Quietude de alma. Amados, para que eu possa transmitir essa paz, eu preciso tê-la.
E Jesus disse que são bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E a falta dessa quietude de alma, esta ausência vai se manifestar pela irritação, pela impaciência, a insatisfação. Claro que isso é um grande problema nos relacionamentos. É um grande problema. Agora, quando há pacificação, quando há quietude de alma, espírito manso e quieto, há amabilidade. E isso é bom demais. Quem não gosta de ser bem tratado? Todos gostam. Até os irracionais, né? Acabam entendendo, né? Quando o gatinho, o cachorrinho é bem tratado, ele entende isso. E fica bem manhosinho, né? Ok. Ser humano, muito mais. Mas quando é maltratado, o resultado a gente já sabe também. Até os irracionais. E muito mais nós, seres humanos. Nós vamos prosseguir. Em segundo lugar, moderada. A sabedoria que vem do alto, ela é moderada. A moderação, amados, é uma grande virtude. Uma grande virtude. Teria muito o que dizer sobre a moderação, mas vamos só dar um exemplo. Se há em mim, se há em você, a moderação operada pelo Espírito Santo, você é capaz de parar e pensar nas consequências de seus atos, enquanto eles são ainda pensamentos. Olha aí que riqueza, que sabedoria. Porque se você considera o que vem depois de se materializar aquilo que é um desejo do seu coração, você vai ter também a lucidez para recuar diante de todo o mau intento, porque aí você vai descobrir que o resultado é mau. Então você vai recuar de todo o mau intento para fazer somente o que é bom. Gente, se de fato as pessoas vivessem esta virtude, elas teriam sempre uma conduta agradável a Deus e justa para com os homens. Não fariam nada errado. Eu sei que a pessoa sem a graça de Deus não pode ter essa sobriedade. Ela é privilégio dos filhos de Deus. É a sabedoria que vem do alto. Devemos cultivá-la. Prosseguindo, amados, em quarto lugar, a sabedoria que vem do alto, ela é tratável. Pedro diz que ela é afável. Paulo diz que devemos estar revestidos de entranháveis afetos de misericórdias e compaixões. Então, o que a Bíblia está ensinando aqui através desta palavra e dos demais textos aqui lembrados, está ensinando que a nossa sociabilidade, ela está firmada na graça e no amor de Deus. Ela está muito além daquilo que a sociologia, por exemplo, ensina. Nossos relacionamentos, eles são firmados no amor de Deus, na graça divina. E a gente sabe que quando não tratamos bem, quando não somos assim afáveis, nós criamos mal-estar. Existe aquele casal em contendas porque há maltratos. O marido que não trata bem a esposa, uma esposa que não trata bem o marido. Eu conheci um irmão, por sinal ele era até diácono de uma igreja onde eu trabalhei um tempo, que ele chamava a mulher dele de dona encrenca. E ela chamava ele de o coisa lá de casa. Então, está muito distante
da recomendação bíblica, né? Não está sendo nada afável, nada tratável. Está faltando revestimento de entranháveis afetos. Ora, eu casei com a minha mulher porque me apaixonei e quero bem e gosto, então eu vou adular todo dia. Estou errado não, né, pastor Francisco? E ela sabe o que eu estou dizendo. É bom, né, que ela está aqui de testemunha, né? Glórias a Deus. Se não fosse verdade, ia pagar o preço mais tarde, né? Ok. Em quinto lugar, a sabedoria que vem do alto, ela é cheia de misericórdia e de bons frutos. Cheia de misericórdia. Ela é frutífera. Olha aí, gente, que riqueza. A sabedoria que vem do alto, em oitavo lugar, ela é justa. Às vezes, falta o senso de justiça. E tem muita gente que, quando pensa em justiça, só pensa em castigar os outros, né? Só vê a justiça como o chicote do castigo. O Senhor Jesus nos ensina a prática da justiça como a grande busca de Deus no ser humano. Como assim? Jesus disse: faz aos outros somente aquilo que quereis que os outros façam a vocês. E aqui está o cumprimento da lei e dos profetas. Aí eu fico entendendo o seguinte: tudo que Deus quer alcançar através de todas as profecias, através de toda a lei, de todos os preceitos, tudo que Deus quer alcançar dos seres humanos, através de tudo que é lei apresentada na Bíblia Sagrada, e de tudo que é profético, Jesus está afirmando que o que Deus quer alcançar através desta lei, destas profecias, é relacionamento justo. Como assim, pastor? Quando perguntado qual é o maior de todos os mandamentos, qual foi a resposta? Amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, semelhante a este, amar ao próximo como a nós mesmos. Então, o que Deus busca através da palavra profética e dos mandamentos é relacionamento justo com o Criador e com as criaturas. A ausência deste senso de justiça é que faz que as pessoas maltratem umas às outras, enganem umas às outras. É a ausência deste senso de justiça. Porque justiça aqui é viver na retidão, é fazer o que é justo. Mas tem gente que quando ouve falar em justiça, quando lê, só pensa em castigo. Castigar os outros, cada um tem que pagar pelo mal que fez. Nem sempre é assim. Tem um momento que é assim, tem um momento que na Bíblia está assim. Mas tem um momento que não. Tem um momento que a justiça está sendo exibida como a nossa vida de retidão, fazendo o que é direito, o que é correto, o que é justo. Afinal, o reino de Deus, que não é comida e nem é bebida, é justiça, é paz e é gozo do Espírito Santo. Glórias ao nome do Senhor nosso Deus. Amados, estamos terminando. Eu disse em oitavo lugar, na verdade o sétimo. Em oitavo lugar, a sabedoria que vem do alto, ela é sincera. Aqui está dizendo assim, sem hipocrisia. Gente, a falta de sinceridade, falando mais direto, a falsidade é um grande problema para os relacionamentos. Diante de Deus, ninguém arruma coisa nenhuma com falsidade.
porque Ele conhece cada um de nós por dentro e por fora. Diante de Deus, ninguém consegue maquiar nada, ninguém consegue fazer o teatro, ninguém consegue fazer a simulação. Deus vê tudo. Glórias a Deus. Então, diante de Deus, nada se consegue com falsidade. E entre nós, se consegue por algum tempo, né? Se consegue enganar com a falsidade por algum tempo. Mas logo, como Jesus disse, a roupa velha se rasga, né? Jesus disse, se a gente remendar vestido velho com pano novo, ou se colocarmos vinho novo em odres velho, o odres vai se romper e o vinho vai se derramar. E o vestido velho vai ter rotura maior. Então, a sabedoria que vem do alto, ela não se coaduna com falsidade. É por isso que ela é também absolutamente suficiente e absolutamente necessária. Nós temos que ser pessoas sinceras. Sinceros no relacionamento com Deus. Sinceros no relacionamento com a esposa, com os filhos, com os pais, com a namorada, com o namorado, com engano, gente, com falsidade, não se constrói nada bom. Essa é uma forma de construir parede de lodo e rebocá-la, tentar maquiá-la com argamassa falsificada ou com cal não adubado. E Deus disse que vai mandar uma chuva de pedras grandes, curisco, né? É uma saraivada, né? Uma chuva de pedras grandes incendiadas, né? E vai derribar a construção e derribar também os que fizeram a construção mal feita. Digam comigo assim, o Senhor nos guarde, o Senhor nos livre, o Senhor nos dê a sabedoria que vem do alto. Em nono e último lugar, porque a sabedoria que vem do alto, ela tem 9 virtudes. Então vou apresentar agora a última. Gente, bem interessante. O fruto do Espírito também são 9 virtudes. Os dons espirituais também são 9. A prova de que participamos da natureza divina também são 9 virtudes. Então a sabedoria que vem do alto também são 9 virtudes. 4 vezes 9, 36 virtudes de Deus em nós, gente. É muita riqueza. Você está entendendo? Diz amém. Amém. Então diga comigo, é muita riqueza. Diga também, é muita bênção. Está tudo à disposição de nós, pessoal. Então, a nona virtude, mansidão de sabedoria. Costumo dizer, para melhor entendimento, o seguinte, de fato, mansidão na Bíblia está presente abundantemente, tanto no Velho como no Novo Testamento. Mas somente Tiago elucidou, desvendou. Somente Tiago diz, mansidão de sabedoria. Por quê? Porque eu tenho que reagir com brandura às provocações injustas, não porque seja medroso, não porque seja humanamente fraco, mas porque o Espírito de Deus que habita em mim me diz que não vale a pena. Já me ensinou pela palavra que a justiça do homem não opera, a ira do homem não opera a justiça de Deus. A vingança pertence a Deus. Glórias ao nome do Senhor. Mas isso, gente, isso é tão contrário à natureza humana, que quando a gente se exercita na mansidão de sabedoria, tem gente que pensa que a gente é besta. Porque o que parece natural é ser carnal. O que parece natural é agir pela natureza
caída. As pessoas são tão acostumadas a pecar e a desobedecer, que obedecer a Deus é andar na contramão. Então, eu volto a dizer, quando você age com brandura, em nome da mansidão de sabedoria, tem quem pense que você é besta. Mas deixa eu pensar. Deus, Cristo, o Espírito Santo, aprova a nossa atitude. A palavra de Deus aprova a nossa atitude. Isso é importantíssimo para a construção dos relacionamentos. Diante de Deus, ninguém arruma nada com arrogância. Diante dos nossos semelhantes, Igreja do Senhor, corpo de Cristo, nós seremos um corpo estranho se agirmos assim, segundo a natureza carnal. E na família, não faremos uma construção como Deus quer. Ok, amados? Se servindo do tempo pouco que eu acabei multiplicando, quase, era isso que eu podia dizer, mas creio que estou dizendo coisas boas, edificantes, porque estou dizendo a palavra de Deus. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Seguindo esta orientação, vamos ser, os homens casados aqui serão maridos mais amorosos, mais no sentido positivo em tudo. As esposas também serão futuros maridos, futuras esposas. Bom, seguindo esta boa orientação, que sei, ela está aqui sendo transmitida, somada ao que vocês têm aprendido também ao longo do tempo. Não julgo que estou trazendo aqui uma novidade desconhecida, não. Estou transmitindo a palavra de Deus, que todos nós convivemos com ela. Estou trazendo a lembrança, a orientação da palavra do Senhor. Nós seremos bons edificadores da família, seremos bons edificadores da Igreja de Cristo, teremos bons relacionamentos com o nosso Deus, seremos bem-aventurados, seremos sempre aprovados por Deus. O Senhor vos abençoe ricamente em o nome de Jesus. Vou devolver o microfone, senão eu começo de novo.